resplandecer em Cristo, né? Trabalha com batalhas espirituais. E nós vamos estender as mãos, fazer uma oração breve, né? Cobrir ela, né? Com a oração e as intercessoras, para que Deus manifeste tudo aquilo que Ele já falou ao coração da tua filha nesta manhã, amém? Estenda suas mãos, Pai. Nós queremos entregar tua filha que já está diante de Ti no Teu altar. Que nessa manhã nós possamos, Pai, desfrutar daquilo que já está nela. A unção que ela carrega, a graça manifesta sobre a vida dela. Senhor, que ao abrir da sua boca, seja uma unção fresca nessa manhã. E que nós possamos receber como flecha aquilo, aleluia, que a tua filha, Senhor, vai, Senhor, aleluia, falar, que o Senhor já colocou no seu coração. Nós te louvamos pela vida dela, pela sua família. E entregamos a tua filha diante do teu altar, porque eu sei que é o lugar que ela ama estar. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Quantos estão felizes nessa manhã? Olha, parabéns, viu? Parabéns pela tua fome, pela tua sede de estar aqui numa manhã que você poderia estar dormindo, descansando, trabalhou a semana inteira, mas você tem um coração apaixonado por Jesus, um coração que está desejoso de receber mais dele. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez a presença gloriosa de Jesus nesse lugar. Pode sentar. Louvado seja Deus. É sempre muito bom estar aqui nessa casa que eu amo, o pastor Lúcio, pastora Kátia, que são ali os nossos cuidadores, pai, mãe, discipuladores, acompanham a nossa vida, nos cobrem de intercessão e de oração, e eu sou muito grata ao Senhor pela vida deles, por essa igreja linda, vocês são lindos demais. Se eu não fosse pastor, eu ia congregar nessa igreja, viu? Pastor Rodrigo manda um abraço para vocês, um beijo. Estou aqui com as minhas meninas, né? Essa equipe maravilhosa, essas filhas preciosas, na primeira fileira, na segunda fileira, elas estão aqui hoje para receber também do Senhor, amém? E hoje nós teremos essa palestra de cura interior, vamos aprender um pouco mais sobre o que é cura interior. Eu já quero que você pegue a sua Bíblia e também o seu caderno, porque a escola tem que escrever, né? Então hoje não é um culto, mas é sim uma escola, né? Então nós vamos pedir ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor nos trouxer, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então Ele vai nos ensinar aqui nessa manhã. Anote aí e leia comigo 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma breve oração. Sei que a pastora orou por mim, mas eu quero agora orar sobre essa ministração, sobre essa palestra. Senhor, apresentamos diante de Ti, meu Pai, aquilo que nós vamos aprender do Senhor nessa manhã. Que assim como diz a Sua palavra, o Senhor venha nos santificar inteiramente, no corpo, na alma, no espírito, e que venhamos sair daqui, Senhor, nessa manhã, restaurados, cheios de conhecimento, cheios, Senhor, de entendimento da Tua palavra, para podermos, Senhor, ser restaurados e viver uma vida plena e abundante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, essa palavra, ela traz algo bem claro sobre o trabalhar de Deus em nossas vidas. Nós somos seres espirituais, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, amém? Então o Senhor, Ele tem uma maneira triuna de trabalhar sobre nós, porque Deus é triuno, Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e da mesma maneira Ele nos fez, com essa triunidade. Então não tem como um sem o outro.
não tem como só andar no espírito. Não tem como viver sem uma alma. E não tem como caminhar nessa terra sem um corpo. E o Senhor promete para nós uma vida abundante. Em João 10:10 diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio nos trazer uma vida abundante. Vida essa que muitas das vezes ainda não está sendo desfrutada. Por quê? Pela falta de entendimento. Muitos acham que quando chegam na igreja, entregou a vida a Jesus, né, já resolveu tudo. Obviamente, queridos, Cristo é tudo, amém? Jesus é tudo, e é Ele que vai nos curar e nos trazer esse entendimento. Mas o que acontece no mundo espiritual, automaticamente, quando você entrega a sua vida a Jesus, existe ali algo automático, liberado através da graça, que se chama salvação. Então, o nosso espírito, que é o primeiro lugar aonde o Senhor entra para trabalhar, é a nossa vida espiritual. O nosso espírito que estava separado do Senhor por causa do pecado, quando eu entrego a minha vida a Jesus, ali eu tenho um espírito regenerado, eu sou renovado e vivificado pela obra redentora da cruz, amém? E isso acontece automaticamente através da minha decisão, através da minha entrega. E isso não é por merecimento. Não há nada além de tomar a sua decisão por Cristo, não há nada além disso que você possa fazer para receber a sua salvação. É só por meio de Cristo, através da graça, amém? E isso é automático. Mas eu não sou só espírito. Agora eu tenho um espírito vivificado, um espírito que está vivo, um espírito que me conecta ao Senhor. Agora eu posso ouvir a voz de Deus, agora vou viver eternamente com Ele. Mas enquanto eu não vivo eternamente com Ele na glória, eu estou nessa terra. E existe alguém que precisa ser trabalhado e alguém que precisa ser salvo, que é a nossa alma. A nossa alma, onde fica alojado as nossas decisões, emoções, sentimentos, vontades. É na nossa alma que fica tudo o que acontece na sua vida, no seu consciente, no seu subconsciente, ficam alojados ali. Então a nossa alma não é automático, assim como o nosso espírito. A nossa alma, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ela precisa passar por um processo de restauração. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos aqui, para aprender a viver esse processo de restauração, porque o Senhor diz que essa é a vontade do Senhor. O nosso Deus de paz quer nos santificar inteiramente. Inteiramente. Não adianta eu entender e saber que eu viverei eternamente com Ele, mas enquanto eu viver aqui nessa terra 70, 80, 100 anos, eu vou viver como? Uma vida de morte, perca e destruição, uma vida governada pelas trevas, uma vida de tristeza, de angústia, de percas, de morte, sem desfrutar de uma vida abundante. Jesus disse que essa vida abundante é aqui e é agora, aleluia! Então nós vamos desfrutar desta vida. Deus é perfeito e tem um plano perfeito para cada um de nós. Declare isso para essa pessoa do seu lado: Deus é perfeito e tem um plano perfeito para a sua vida. Aleluia! Então o que é a cura interior? A cura interior é a cura das memórias. Porque a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de decidir, todas as nossas decisões e vontades vão passar pela nossa memória, por aquilo que ficou alojado no nosso consciente e subconsciente. A partir daí, eu vou reagir. Todos vão reagir a partir daquilo que carregam em sua alma, em seus pensamentos, em seus sentimentos. Anote aí. Quando a minha alma adoece, o que acontece? Quando a minha alma adoece, dentro de mim vai haver uma desarmonia. Quando a minha alma adoece, vai vir sobre mim pensamentos atormentadores. Quando a minha alma adoece, eu vou tomar decisões erradas. Quando a minha alma adoece, eu vou ter vontades impróprias. Tudo isso são pontos de uma alma quando está adoecida. Tudo isso vai acontecendo.
tudo vai ficando contaminado por causa de uma alma adoecida. Quando uma alma adoece, a ferida, ela vai se espalhando e vai gerando raízes e vai gerando frutos de acordo com as suas raízes. Vamos ler Jeremias 1:5? E depois nós vamos ler Efésios 1:4. Jeremias 1:5 vai dizer assim: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Aleluia! Por que eu trouxe esse versículo? Porque a alma, ela está inteiramente ligada ao mundo espiritual. A nossa alma não está ligada diretamente ao mundo físico. E por que eu digo isso? Porque hoje, irmãos, nós temos muitas doenças e a grande maioria delas de origens psicossomáticas, de origem emocional. As doenças que mais matam nos dias de hoje são as doenças emocionais. E hoje as pessoas têm uma procura grande, né? Para acabar com esse sofrimento, elas buscam os psicólogos, os psiquiatras, e não está errado, mas eu quero que você, como cristão, entenda nessa manhã que somente aquele que fez a alma pode curá-la plenamente. Os médicos, eles podem ser um instrumento de Deus na nossa vida, mas veja que o Senhor está dizendo que antes que houvesse a sua formação humana no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. E aonde ele te conhecia? No mundo espiritual. Nós já estávamos com ele. Ele formou a tua alma. Só ele pode curar aquilo que ele criou. Ninguém pode ter um entendimento 100% do que é a alma e como curar a alma, porque não criou a alma. Se os médicos pegarem um pedacinho do seu cérebro, eles não vão conseguir ver ali os seus pensamentos, os seus sentimentos. Eles não têm como discernir através de um pedacinho do seu cérebro, porque não é no seu cérebro que estão os seus pensamentos, literalmente. Eles estão na sua alma. Eles estão na sua alma. Quantos entendem isso? Então, o Senhor que nos criou é o Senhor que vai nos curar. Não tem problema você ir ao psicólogo, ele pode te ajudar. O médico, o psicólogo, eles ajudam. Em que questão? Às vezes a pessoa não tem força para reagir. A pessoa não tem força para tomar alguma atitude, até de fé. Ela não tem mais, os seus pensamentos estão tão atormentados, ela está tão perdida, que ela não consegue nem força para buscar o Senhor. Então os médicos, eles acabam até ajudando nessa questão de fisicamente você se recompor, para que você possa lutar, mas não resolve o seu problema. Te ajuda, mas não resolve. Só quem cura é Jesus. Que psicólogo havia no tempo de Elias? Quando ele estava na caverna, quem foi o psicólogo dele? Só o Senhor que criou a alma pode curá-la plenamente. Amém, queridos? Efésios 1:4 vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em seu amor. Mais uma vez, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de que Deus formasse céus e terra, ele já nos criou, nós já estávamos com ele, ele já tinha nos formado. Então, querido, você não é obra do seu pai e da sua mãe. Embora eles são peças fundamentais, instrumentos de Deus para abençoar a sua vida nessa terra, a nossa origem é o Senhor. Ele é a nossa origem e Ele é o nosso destino. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A cura interior é bíblica e eu quero que você entenda isso, porque hoje muitos têm assim um pezinho atrás com a questão da cura interior. Fala, não, esse negócio de cura interior não é de Deus, não é bíblico, é regressão esse negócio, isso aí não é de Deus. E agora eu quero trazer esse entendimento para você de que a cura interior, ela é bíblica. E nós vamos ler agora Gênesis 20, capítulo 17.
O dicionário bíblico define cura ou curar como restauração da saúde. E em Gênesis 20:17 vai dizer: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Leia comigo agora 1 Reis 17:22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe e disse: vê aí, o seu filho está vivo. Aleluia! Salmo 103, verso 3, vai dizer: ele é o que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Aleluia! Então a cura interior, ela é bíblica. Nós já sabemos que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E se ele criou espírito, alma e corpo, ele vai nos curar no espírito, na alma e no corpo. Deus não deixa a sua obra incompleta. Aquilo que ele começa, ele termina. Ele começou no teu espírito e agora ele está trabalhando na nossa alma, porque a vontade de Deus é que eu desfrute de uma boa vida nessa terra. A vontade de Deus é que eu desfrute de uma vida feliz e abundante nessa terra. Não é da vontade de Deus uma vida de sofrimento, uma vida amargurada, uma vida entristecida. Porque uma vida de alma amargurada não vai conseguir cumprir o seu propósito aqui na terra. Como que uma pessoa amargurada vai poder se tornar um profeta, uma boca de Deus nessa terra? Como é que uma alma amargurada vai poder adorar, vai poder ser um exemplo, vai poder levar a Cristo, vai poder levar boas novas, se a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração, de que a nossa alma está cheio. Sabe qual é o problema? É que por muitos anos foi ignorado esse assunto da cura interior. Muitas pessoas sem entendimento, dizendo que não, é só vir na igreja, é só o Espírito, só o Espírito, só o Espírito. E ignorando a alma. E hoje nós estamos com os púlpitos, com os altares, com as igrejas, sendo lideradas por um monte de homens e mulheres feridos. E quem está ferido, vai ferir. Porque a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Então, se o coração está cheio de amargura, se o coração está cheio de rancor, se o coração está cheio de feridas que não foram tratadas, coisas que ainda não foram resolvidas, é isso que a pessoa vai despejar de cima dos altares, na liderança. É isso que vai acontecer. É dessa maneira que ela vai liderar. Por isso que todo líder e todo pastor precisa estar curado antes de liderar, antes de pastorear. Então, se você está aqui, é porque grandes coisas o Senhor tem para fazer através de você, porque Ele está te trazendo esse entendimento, porque Ele tem um propósito. Amém? Glória a Deus. E a Vé-Rafa, que significa curar, consertar e tornar completo. E a Vé-Rafa é o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. É uma das identidades do nosso Deus. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E a Vé-Rafa quer dizer justamente isso, quer dizer curar, consertar, tornar completo. Tornar completo. Olha o que vai dizer João 16:24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus está dizendo: a minha vontade é que a sua alegria seja completa. Muitas pessoas são felizes sim com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Eu gosto de estar na igreja. Quem gosta de estar na igreja? Eu gosto de estar na igreja, por isso que eu estou aqui, logo cedo. Eu gosto de estar na igreja, à noite eu estou na igreja, se deixar na segunda eu estou na igreja, na terça eu estou na igreja, na quarta eu estou na igreja. Eu sou feliz com Jesus, eu amo servir Jesus.
Mas muitas das vezes, essa alegria está no espírito, mas a alma ainda se entristece. Como Jeremias, muitas das vezes, eu já classifiquei aqui, né, na ministração de cura interior, que Jeremias está no ranking. Né? Ele é o profeta chorão, e ele vivia dizendo ao Senhor: Senhor, a minha alma está amargurada, Senhor. E ele vivia chorando, né? E ele chorou tanto que teve um livro, né? Lamentações de Jeremias, de tanto que ele chorava para Deus, porque ele tinha uma alma difícil, né, de se trabalhar. Ele era bem melancólico, né? Ele tinha um temperamento bem melancólico, então a alma dele era muito frágil, então ele vivia triste, amargurado, chorando para Deus. Não tem problema você chorar para Deus, desde que você chore para Ele e receba a sua cura da parte dele, porque Deus não quer que você viva doente. A vontade de Jesus é que você tenha uma alegria completa. Então muitas pessoas se sentem felizes de estar na igreja, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, quando estão com a família, quando estão em casa, quando estão no trabalho, quando estão no seu dia a dia, não se sentem completos e felizes. Não se sentem desfrutando da vida abundante, sente que tem alguma coisa faltando. E o que está faltando é esse processo de cura. Tem coisas abertas ainda, mal resolvidas, feridas que ainda estão abertas, e o Senhor deseja fechar, deseja curar nessa manhã, em nome de Jesus. E aqui Jesus fala algo interessante: até agora nada pediram em meu nome. Aqui Jesus está dizendo, não é somente da oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro. Não, ele está dizendo de uma atitude de apropriação. Porque Jesus já conquistou tudo na cruz, amém? Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías diz isso. Então, nós já sabemos que Jesus conquistou essa cura na cruz. E agora? Agora eu preciso me apropriar dessa obra redentora da cruz. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter atitudes. Eu preciso ter atitudes de apropriação. E para me apropriar, querido, eu preciso dar passos. Eu preciso dar passos. Passos que você vai aprender daqui para frente. Através dessa palestra, através da palestra do pastor Lúcio, você vai aprender a se apropriar dessa obra da cruz, que cura também a sua alma. Aleluia! Então, a cura interior é a aplicação da obra redentora e curativa de Jesus. Existem áreas ocultas em nossa alma que precisam de luz. Existem partes da nossa alma que ainda estão sob o domínio das trevas. E qual é o problema? Satanás, ele pode entrar de várias maneiras em nossas vidas. Uma delas é através do pecado. Uma porta que se abre através da desobediência. A desobediência, que é a quebra dos mandamentos do Senhor. Quando você desobedece aos mandamentos de Deus que estão ali para te proteger, você abre uma porta, e aí Satanás ele entra. Mas essa não é a única maneira. Quando ele não entra por essa porta, ele entra também por causa das feridas. Ele entra através das feridas. Feridas abertas são portas abertas para as trevas. Então, tem áreas na nossa alma que precisam de luz. Existem áreas que estão prisioneiras, que necessitam de cura, de libertação, cativeiros da nossa alma que nos impedem de avançar. E aqui está a resposta para muitos cristãos dentro da igreja que estão salvos, mas não conseguem avançar. Você vê a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos dentro da igreja, mas ela não avança. Existe uma paralisia em áreas específicas da vida dessa pessoa. Às vezes é uma paralisia na vida sentimental, não consegue desfrutar de um casamento abundante. Às vezes é uma paralisia na vida financeira, não consegue ter prosperidade. Às vezes é uma paralisia até na vida física. É uma pessoa que vive doente fisicamente, porque nós já aprendemos que as feridas na alma, e já é cientificamente comprovado também que a maioria das doenças que nós temos são iniciados lá na alma,
nas emoções. São doenças causadas pelas emoções. Então, quando a pessoa está com as suas emoções, né, doente, cai cabelo, começa a dar doença nos ossos, dores constantes de cabeça, fraqueza e por aí vai, por aí vai. Muitas doenças físicas que são causadas pelas emoções. Então, o que acontece? A pessoa está na igreja e não tem esse entendimento de que a alma dela precisa passar por esse processo de cura, porque não é automático, Deus vai trabalhando uma coisinha de cada vez, porque são lugares fragilizados. Quem aqui já quebrou alguma parte do corpo? Ou fez uma cirurgia, uma abertura, alguma coisa? Aquele lugar de trauma, quando ele é tocado, dói. Então tem que ser tocado bem devagarzinho. E o nosso Deus é um Deus amoroso, Ele é o médico dos médicos, então Ele sabe o jeito certo de tocar. Ele não vai assim fazer tudo de uma vez, porque a gente não aguenta. Né? Tem lugares que a gente ainda não está pronto para Deus tocar. Para Deus, né, tocar. Deus não fala disso ainda, pera, vamos falar de outra coisa. Isso ainda me dói muito, isso ainda me machuca muito. Né? Jeremias disse isso, eu lembro-me de tudo isso, e isso me causa muita dor. Isso me causa muita tristeza, muito sofrimento. Mas tem uma hora que vai ter que curar. Porque essa é a raiz do problema de você, muitas das vezes, viver paralisado em certas áreas da sua vida. A falta de cura traz paralisia. Porque aonde existe ferida aberta, existe uma ação das trevas, de legalidade, para que o diabo haja naquele lugar que ainda está aberto. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, a cura interior, ela é justamente bíblica porque ela vai identificar as áreas de cativeiros da minha alma, para que eu possa sair, para que eu possa tirar a minha alma deste lugar e poder viver e desfrutar de uma vida abundante. As áreas que deram permissão demoníaca para estar ali, o direito legal por meio de ações, o arrependimento do meu comportamento diante das feridas é o que permite que Cristo me cure e me purifique. Entende que a apropriação da obra da cruz, a obra curadora e redentora da cruz, existe uma ação minha. Não existe cura sem arrependimento e sem perdão. Então essa é a chave. Para me apropriar da obra da cruz, a mesma coisa quando você decidiu, eu quero viver eternamente com Cristo, eu quero ser salvo. Então você teve que se apropriar. Como? Confessando publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. Todos já fizeram isso? Você saiu do seu lugar, você veio à frente, ou você ergueu a sua mão e você abriu a sua boca e você confessou: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então você se apropriou, você teve uma ação, você teve uma atitude, você se arrependeu daquela vida de pecado e agora você decidiu ter uma nova vida com Cristo. E aí você foi salvo. Assim é a cura interior. Para me apropriar da cura, eu preciso passar pelo caminho do arrependimento e do perdão. Vamos lá. Eu quero falar agora sobre os cativeiros da alma. Porque a ferida, uma ferida aberta, porque Satanás usa as pessoas para nos ferir. Eu quero que você entenda, a princípio, que o seu pai, a sua mãe, ou aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que até hoje você lembra e você não quer falar com ela, você não quer lembrar dela, você não quer ter convivência. Toda vez que você se lembra dela, vem sentimentos de ódio, raiva, rancor, tristeza. Então, essa pessoa não é o problema. Satanás, ele usa pessoas para nos ferir, justamente porque essa é a estratégia dele, para poder entrar na nossa vida e poder nos aprisionar de dentro para fora. Então, Satanás, ele vai usar pessoas que também estão com muitas legalidades em suas vidas. Pessoas que também têm portas abertas na sua alma, para que ele possa entrar. Então, ele usa essas pessoas e aí vai desencadeando
toda aquela, né, uma fileira, né? Esse fere esse, que fere aquele, é o bisavô que fez assim com a avó, que fez assim com a mãe, que agora fez assim com você, e aí você está fazendo assim com a sua filha também. Então, ele vai fazendo, ele é bem previsível. Satanás não é imprevisível, ele é previsível. Então, ele age sempre da mesma maneira, da mesma forma. Então, por isso que você vai sair daqui já armado para saber. Quando Satanás, algumas coisas estiver acontecendo, você já vai identificar. É Satanás querendo me ferir novamente, mas agora ele já caiu por terra, porque eu sei a maneira que ele trabalha. Amém? Então, Satanás, ele usa pessoas para nos ferir. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer manter o povo de Deus cativo. Então, como ele sabe que não, você já entregou a vida a Jesus, você não vai mais, né, se sentar num bar para beber, não vai colocar um cigarro na boca, não vai se prostituir, não vai fazer isso ou aquilo, então ele vai entrar por outros meios, através das feridas. Por quê? Porque ele quer deixar o povo de Deus em cativeiro. E ele faz isso também com a nossa alma. Então vamos falar sobre os cativeiros da alma. Eles existem e muitas pessoas estão com a sua alma em cativeiros, em vários cativeiros, e não sabem. Então eu quero te trazer esse entendimento hoje. Isaías 42:7 vai dizer assim: para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então aqui Isaías fala desse cativeiro, dessa prisão, mas ela é uma prisão espiritual, é uma prisão de trevas. Isaías está falando de um lugar aonde coloca a pessoa numa cegueira. A alma da pessoa fica aprisionada neste lugar e é um lugar de escuridão. A pessoa fica numa cegueira espiritual que ela não consegue enxergar a raiz do problema. Muitas das vezes eu estou ministrando algumas pessoas e aí eu pergunto para a pessoa: olha, quem é que te feriu? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua adolescência? Que tudo começa na infância. Tudo começa desde o ventre. Satanás já vai causando as feridas desde ali e já vai aprisionando a alma ali. E aí eu pergunto, e muitas das vezes a pessoa trava em alguns momentos e diz assim: eu não me lembro. Eu não me lembro. Porque Satanás, ele causa também esquecimento, porque daquilo que você não se lembra, você não vai confessar e não vai se arrepender. E aí você não vai ser curado, e aí você não vai ser livre daquilo que você não confessa e não se arrepende. Então ele traz esquecimento, e aí nós oramos pedindo ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus, traga agora a mente dessa pessoa, que ela venha se lembrar de tudo. Irmãos, é automático. Rapidamente o Espírito Santo vai trazendo à tona, e a pessoa: me lembrei que talvez aconteceu isso, e com fulano que me fez isso, aquilo outro, tal. Feridas que estavam na alma dessa pessoa, que aprisionou ela no lugar de escuridão, que ela tinha cegueira, ela não conseguia ver aonde estava o problema. Ela sentia os efeitos de uma alma cativa, ela se sentia triste, angustiada, um descontentamento, um ódio, uma raiva, um rancor, mas não sabia o porquê, porque ela estava neste lugar de escuridão, aonde causava cegueira espiritual, ela não conseguia enxergar. Olha só, Salmo 142:7. Davi diz assim: tira a minha alma da prisão. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Davi não está falando aqui de uma prisão física. Davi era o rei. Ele não estava fisicamente preso, mas a alma dele estava. E ele estava clamando ao Senhor: Senhor, a minha angústia é muito grande, a minha tristeza é muito grande. Todos sabem que os pecados que Davi cometeu e os traumas que ele também sofreu foram muito grandes, começando da sua infância. Porque Davi, ele foi um filho gerado fora da aliança do casamento. Por isso que ele declara que em pecado me concebeu a minha mãe. Não é por causa do sexo. É porque Davi era um filho ilegítimo, gerado fora do casamento. Então, você percebe que desde a infância Davi já carregava essas feridas de ser um filho ilegítimo, de ser um filho rejeitado, porque também prova disso é que os filhos ilegítimos não podiam se sentar à mesa com os filhos legítimos para fazer as refeições. Por isso que Davi não estava presente
no dia que o profeta foi ungir a rei. Tiveram que chamar ele, porque ele não podia se sentar à mesa, porque ele não era filho legítimo. Então Davi, desde a sua infância, carregava rejeição, carregava feridas, carregava pecados que foram consequência das ações dos seus pais, e tudo isso foram causando muitas feridas e colocando a alma de Davi em uma prisão. Por isso que Davi também cometeu muitas ações, mas isso é um outro assunto para um outro dia. Vamos lá. Salmo 107, 14 vai dizer: Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Davi estava aprisionado, mas depois ele declara: Ele nos tirou das trevas, da sombra mortal e quebrou as correntes que nos prendiam. Que correntes são essas, irmãos? As correntes que prendem a nossa alma. Lembra que eu disse da paralisia? Uma alma ferida te mantém paralisado na sua vida aqui. Uma alma ferida constrói fortalezas ao seu redor. Olha o que vai dizer Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidade. Então, uma pessoa com o coração ofendido, com o coração machucado, ela ergue ao seu redor, uma fortaleza e se torna alguém inacessível. Então, muitas das vezes, são pessoas que também não conseguem nem sentir a presença de Deus. São pessoas que não conseguem receber amor. São pessoas que não conseguem ser tocadas. São pessoas difíceis, são pessoas fechadas. Porque elas foram tão feridas que ao seu redor, o seu coração está tão ofendido, que se ergueu ao redor dessa pessoa um muro. Mas esse muro vai cair em nome de Jesus. Então, o coração ofendido, esse é o problema, de ter um coração que ainda não é curado. Eu me torno alguém inacessível. Eu me torno alguém com fortalezas ao meu redor e fortalezas também na minha mente. Eu fico fechado, frio. O problema das feridas da alma, quando não tratadas, é que elas também distorcem a minha identidade. As feridas na alma distorcem a minha identidade. Por isso que Satanás, desde o ventre, ele quer nos ferir. Hoje nós temos, um dos maiores problemas hoje na nossa geração é na sexualidade. E isso tem dois pontos principais. Por que existem tanto problema na sexualidade? Primeiro, filhos que desde o ventre já carregam rejeição, porque isso é espiritual. O pai e a mãe já declaram: é uma menina, eu queria que fosse um menino. Eu queria que fosse uma menina. Já rejeita o sexo do bebê desde o ventre. Essa é a primeira ferida. Porque já é cientificamente comprovado que desde o ventre a criança já recebe todos os sentimentos, ela ouve, ela recebe tudo aquilo, os sentimentos de aceitação ou de rejeição da parte da mãe ou do pai, ela já recebe tudo desde o momento que ela é formada no ventre. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Satanás também, para distorcer a sexualidade da nossa geração, ele tem usado muito a questão do abuso, o abuso sexual. Então, quando uma pessoa é abusada, ela é fragmentada por dentro. O abuso, irmãos, ele é destruidor. E normalmente acontece na infância, com pessoas próximas. E por que Satanás usa essas pessoas? Porque ele já quer distorcer a identidade desde a infância. Então, uma criança abusada, uma menina abusada na infância, ela vai desencadear dois tipos de problema. Ou ela vai ter uma vida sexual desregrada, vai entrar na prostituição, vários parceiros, vida sexual realmente totalmente distorcida da palavra. Ela vai ter uma prisão sexual, ela não consegue viver com um parceiro só, sabe, desenfreado, ou ela vai partir para o homossexualismo. Essa é a raiz da homossexualidade hoje. Quando não é a rejeição do sexo do bebê pela parte dos pais, é o abuso. Falo isso não só de teoria, mas de prática.
99,9% das pessoas com caso de homossexualidade que eu tratei pessoalmente, ou foram abusadas, ou também foram rejeitadas pelo pai. Porque o pai também, ele vem trazer a identidade, afirmar a identidade do filho. E quando não se tem, também desencadeia tudo isso. Vocês estão entendendo que como Satanás vai trabalhando? Por isso que ele quer mexer com as nossas crianças. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento para guardar e ensinar os nossos filhos. Olha o que diz Provérbios 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, quando a minha alma, desde a minha infância, ela vai sendo trabalhada por Satanás, Satanás vai usando pessoas para trazer rejeição, abuso, abandono, sabe, para colocar medo. Então, eu vou crescendo e eu vou me vendo dessa forma. Eu vou me vendo dessa forma, como imagina em seu coração, assim você é. Como você se vê, como você se imagina, assim você é. Então, Satanás, ele quer mostrar que você não é capaz, que você é alguém rejeitado, abandonado, que Deus não te ouve, que seus pais não te quiseram, que você não tem força, que você não tem inteligência, que você vai viver essa vida para sempre. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então ele vai trazendo todas essas questões, por quê? Para que você se veja dessa maneira. Mas a maneira que você se vê não é realmente a maneira que você é. Como nós lemos lá no início, ele nos formou, ele nos gerou nele e nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos de Deus. Nós não somos rejeitados. Nós não somos abandonados e não vamos aceitar viver em cativeiro. Amém, queridos? Então vamos falar desses cativeiros. O que são esses cativeiros? Os cativeiros são os lugares de trauma. São os lugares de trauma, ou seja, lugar do abuso. Então, neste lugar, no lugar do trauma, no lugar do cativeiro, espíritos vão atuar nessas áreas de cativeiro. Então, no caso do abuso, espíritos de prostituição, espírito de homossexualidade, vícios sexuais ou até frigidez sexual. Muitas mulheres têm problemas e não é físico, não é hormonal. Já foi no médico, já fez de tudo, está tudo ok com o seu corpo, mas não conseguem ter prazer, né, com o seu marido. E muitas das vezes isso se dá ao caso de que ela foi molestada na infância ou na adolescência. E eu já expliquei aqui uma outra vez que abuso não é apenas penetração, irmãos. Qualquer tipo de toque ou exposição sexual para a criança é abuso. Eu já contei aqui a história de uma moça que eu fui ministrar, né, e ela tinha problemas sexuais e aconteceu que o irmão dela mais velho, sentava-se com ela e colocava filmes pornográficos para ela assistir. Então, assim, ele não tocava ela, mas colocava filmes pornográficos para ela assistir e passava com as genitárias ali exposta para ela ver. E ela era uma criança, de uns 5, 6 anos. Então, isso é abuso. Uma outra moça que não conseguia, já estava na igreja, já tinha Jesus, já tinha feito vários processos, mas não conseguia ter uma vida sexual feliz com o seu marido. E a gente foi buscar saber o porquê. E ela não se lembrava, depois da oração, para que o Espírito Santo lembrasse ela do que foi que colocou a alma dela nesse cativeiro. Ela se lembrou que um dia ela estava na escola e ela foi ao banheiro. E quando ela entrou no banheiro, o faxineiro, o rapaz que cuidava ali da parte da escola, entrou no banheiro e abaixou as calças e mostrou as genitais para ela e pediu para que ela tocasse. Ela não tocou, saiu correndo, mas foi exposta a essa situação. Ali ela travou. E quando nós fomos orar, ela se via presa nesse banheiro. Até ela ver Jesus entrando naquele lugar e tirando ela de lá. Entende? Então, esses lugares de cativeiros existem e paralisa essa área de trauma da sua vida. Então, no caso do abuso, é isso. Lugares de traumas como acidente, pessoas paralisam no lugar de acidente.
o lugar onde aconteceu o parto, né? Isso aconteceu comigo também. Quando eu estava no curso de libertação e cura interior, uma aula falava sobre o nascimento, o momento da gestação. E eu lembro que antes dessa aula, algumas vezes, eu acordava com sufocamento, né? Com falta de ar. De repente, sufocava, né? E acordava e orava, repreendia, glória a Deus, amém, e voltava a dormir. E aí um dia na aula a professora falou, olha, nós vamos agora, você vai se ver nascendo. Você precisa nascer. Você precisa ver o Senhor te recebendo, porque Ele estava lá. E você vai ver que Jesus estava lá no dia que você nasceu, e Ele te recebeu com muita alegria, e os anjos estavam em festa, e embora fosse muita luta para você nascer, Ele estava lá, e você vai se ver nascendo, e Jesus vai te receber nos braços. E aí você me diz a cor que você se viu nascendo. Irmãos, quando eu me vi nascendo, eu me via roxa. E eu me lembro que minha mãe me dizia assim, que eu nasci de parto cesáreo, porque ela teve uma complicação. Mas ela nunca tinha me dito qual foi essa complicação. E o Espírito Santo me trouxe a revelação, porque quando eu nasci, me vi nascendo, eu via um cordão enrolado no meu pescoço. Porque Satanás já tentou me matar desde o ventre. Hoje eu entendo por quê. Dou muito trabalho para ele, graças a Deus. E vou dar muito mais, ele que me aguarde. Vou tirar muitas almas ainda pela graça de Deus da prisão que ele tem colocado, em nome de Jesus. E aí ele tentando me matar já desde o ventre, né? Não teve sucesso, graças a Deus. E aí eu tinha esse sufocamento. E aí eu via Jesus tirando esse cordão do meu pescoço. Depois desse dia, nunca mais eu tive esse sufocamento enquanto eu dormia. Então, tem muitas coisas que acontecem, irmãos, no mundo físico, né? Pessoas que durante a noite, eu já tratei muitas pessoas que durante a noite são visitadas por espíritos malignos que fazem sexo com elas. Por quê? Porque ali eles precisam da energia. Então, eles vêm sugar energia. A pessoa anda cansada, a pessoa anda desmotivada, desanimada, porque eles fazem isso e eles sugam toda a sua energia e entraram através de portas de pecados sexuais ou de feridas causadas na área sexual. Então, são lugares, queridos, que nós precisamos sair. Nós não precisamos achar que isso é normal. Ah, foi só um ataque. Isso não é normal, irmãos. A gente não pode permitir. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Nós vamos dormir o sono do justo. Nós vamos sofrer ataques malignos enquanto dormimos. É quando a nossa alma fica vulnerável. Não podemos aceitar. Lugares dos pactos. Muitas pessoas que fizeram pactos no passado. Pactos centro espírita, macumbaria, velas, amarração, qualquer tipo de pacto feito em lugares, a alma da pessoa fica aprisionada nesses lugares e precisa sair. Precisa sair. Lugares de morte de ente querido. Isso acontece muito, irmãos. Pessoas que não conseguem sair do luto. Perde aquela pessoa e muitas das vezes libera até palavras como me leva junto. E aí a pessoa realmente, a alma dela, ela vai embora, mas a alma dela fica aprisionada naquele lugar de morte. E aí um espírito de morte começa a perseguir essa pessoa. Porque ela não consegue, ela ficou aprisionada ali na perca. Olha o que vai dizer Lucas 8, 26 e 27. E depois nós vamos ler o 8, 35. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de frente à Galileia, e quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas ele habitava nos sepulcros. Então era um homem que ele estava aprisionado no cemitério. Ele vivia não só espiritualmente, nem só emocionalmente, mas também fisicamente neste lugar de morte. E aí Jesus chegou, né, gente? Quando Jesus chega, no versículo 35 vai dizer: e o povo foi ver o que havia acontecido, e quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Falaram: meu Deus, quem vai ficar com medo agora, querido, são as trevas.
Eles que vão ficar com medo daquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Vai falar, mas que? Não sabia que esse milagre poderia acontecer? Amarramos essa pessoa de tudo quanto é jeito e ela conseguiu sair? Não é possível. É possível para o nosso Deus. Tudo é possível. Não há impossíveis ao nosso Deus. Então Jesus, ele tira esse homem deste lugar de morte, um lugar de cativeiro. Como eu disse, a ferida, aonde tem ferida, tem demônio. Irmãos, aonde tem ferida, tem demônio agindo. Libertação e cura interior trabalham juntas. Não tem como ser liberto e não ser curado e não ser liberto. Então, aonde tem ferida, tem demônio. Então, se no meu coração tem mágoa, tem raiva, tem rancor, tem falta de perdão, tem situações do meu passado que ainda não foram resolvidas, que eu ainda não coloquei, não confessei, não trouxe à luz, tem demônio agindo nessas áreas da minha vida. Quais são os sintomas de cativeiro? Como eu vou saber que minha alma está num cativeiro? Sensação de vazio, vícios, que eu não consigo me libertar. Muitas pessoas que eu tratei tinham problema de vício e o que ela precisava já tinha feito renúncia, passado por processo de libertação, mas quando foi ver, o problema era a falta de perdão. Não conseguia perdoar. E essa falta de perdão abria acesso para que esses demônios criassem dentro dessa pessoa uma dependência daquele vício. Então, qualquer tipo de vício é de origem demoníaca, irmãos. Cigarro, bebida, drogas, novela, comida, compras. Qualquer tipo de compulsão, qualquer tipo de coisa que você não consegue se ver sem, isso governa a sua vida e isso é um vício. Além de vício, é idolatria. Então, tem demônio agindo por detrás. Por que você precisa sempre estar recorrendo a isso? As redes sociais, as compras, a comida. Sempre que você se sente deprimido, ou triste, ou para baixo, você precisa recorrer a isso. Isso é um vício. Tem demônio agindo por detrás. E, normalmente, ele está agindo porque ele entrou através de uma ferida. Quando essa ferida for fechada, o vício vai embora. Amém? Sintomas de cativeiro, dependência emocional, né? Pessoas com dependência emocional, até de pessoas dentro da igreja, discipulador, pastor, líder. Ai, não me vejo, né? Agora as pessoas, ele precisa sempre de uma muleta, né? O pastor, o líder, o discipulador, não é alguém para interceder por ele ou para dar conselhos, mas se tornou uma muleta. Não se vê mais andando ou vivendo sem essa pessoa. Para respirar, pede permissão. Sabe, para ir ali na esquina, precisa saber, olha, você concorda? Eu posso fazer? Não, gente, isso é dependência emocional. O pastor, ele é seu pastor, ele não é seu pai. Não veja a sua pastora, não ache que sua pastora vai tomar o lugar da tua mãe que te abandonou. Ela não é a tua mãe, ela é a tua pastora. Então, muitas pessoas chegam na igreja feridas, não tratam essas feridas e transferem para nós a falta que teve dos pais. Isso está errado, irmãos. A nossa dependência é de Deus. Nós não somos pai e mãe de ninguém. Nós temos até essa mania, né? De falar, filho espiritual, tal, porque geramos no espírito, mas não por dependência. Não por dependência. Então, temos que ter esse cuidado para não confundir as coisas, porque é muito natural que isso aconteça. Porque todos chegam na igreja, né, com algum tipo de problema como esse, rejeitado pelo pai e pela mãe, e aí quer transferir. Outro sintoma, ansiedade, é sintoma também de cativeiro, desejo de morrer. Por que as pessoas, né, muitas pessoas depois da perca de um filho, de um pai, de uma mãe, de um ente querido, entram em depressão? A depressão, irmãos, não é a ausência de Deus, mas a depressão é um lugar onde a pessoa fica cativa, é um lugar de morte, é um lugar de luto que ela não consegue sair. E ela precisa de ajuda para sair desse lugar, e Jesus está aqui para nos ajudar, amém? Para nos curar. Desejo de morrer, por quê? Porque a pessoa está nesse lugar de morte, aí um espírito de morte vai perseguindo essa pessoa. Sente culpa, insegurança, medo, tudo isso são sintomas de que a minha alma está em cativeiro, tá? Insegurança, medo, sente-se perdido,
não consegue ter foco, tudo que começa não termina, não sabe para onde está indo, o que tem que fazer, não consegue tomar decisões, desânimo, abatimento, orgulho, ódio, raiva e muitas doenças físicas. Eu não digo que toda doença física é por causa de uma ferida na alma, mas é bom investigar. Normalmente, quando uma pessoa está curada na alma, aquelas dores que ela sentia pelo corpo e feridas que tinha pelo corpo vão embora junto. Então, é bom sempre buscar essa orientação. Então, qual é o problema? Quando a minha alma está em cativeiro, eu não fico só ali preso. Mas como toda prisão tem os seus carcereiros. Então, além de eu ficar aprisionado e paralisado, existem ali espíritos atormentadores que são os guardiões. Olha o que está em Lucas 6,17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e uma grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir, e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Então você vê que está no mesmo contexto, os espíritos atormentadores e as enfermidades estão ali juntos. Então quando Jesus curava, esses espíritos atormentadores, que são os carcereiros de uma alma aprisionada, iam embora. Então o que esses carcereiros fazem? Esses espíritos atormentadores, eles vão colocando pensamentos destrutivos na mente dessa pessoa. Então ela está cativa, então eles vão mexendo com a mente dessa pessoa, causando nessa pessoa ataques de ansiedade, insônia, pensamentos de morte, pontadas pelo corpo, desejos incontroláveis, carregados de culpa. Então a pessoa tem desejo que ela não consegue controlar. Todos esses desejos são provocados por esses carcereiros. Eles provocam na pessoa rejeição, trazendo sentimento de abandono. Eles causam na pessoa esquecimento, causam autodepreciação, causam inferioridade, trazem acusação, julgamento, pensamentos lascivos e impuros, e vão provocando ódio e raiva. Então, a legalidade dos guardiões é quebrada mediante o pedido de perdão a Deus e o arrependimento. Então, antes da pessoa tirar a alma dela, antes que Jesus tire a alma dessa pessoa do cárcere, da prisão, precisa amarrar os guardiões, porque senão eles não deixam a pessoa sair. Então não basta só falar, Jesus me tira daqui. Existem ações minhas que vão neutralizar o poder desses guardiões, que estão causando esse sofrimento. Enquanto eu estou ali aprisionado, eles ficam me atormentando. Então, como eu vou quebrar, neutralizar o poder desses guardiões para eu poder sair desse lugar? Eu preciso pedir perdão a Deus e me arrepender. Por quê? Por causa das minhas feridas, eu causei também muita dor a muitas pessoas. Porque quem está ferido, fere. Por causa das minhas feridas, eu também feri muito o coração de Deus e muitas das vezes blasfemei contra o Senhor. Até mesmo culpando o Senhor por tudo aquilo que aconteceu comigo. E o Senhor não é o culpado. As pessoas que te feriram não são culpadas. Satanás é o culpado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio da vida. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que isso está disponível para mim, então eu começo a desfrutar de uma vida abundante. Irmãos, é automático. Toda pessoa que tem uma paralisia em determinada área da sua vida, e ela passa por esse processo, ela se arrepende, ela pede perdão, ela perdoa, ela se vê saindo deste lugar. Aquele lugar onde ela estava paralisada começa a fluir na hora. É um resultado visível e rápido. Começa a fluir, começa a fluir. Muitas áreas da nossa vida estão travadas e muitos de nós ficamos aprisionados pela falta de perdão. Pela falta de perdão. Como que eu vou sair desse cativeiro? Eu preciso me apropriar da obra da cruz. Eu preciso ter uma mudança de mente. Eu preciso compreender que essa vida de morte, perca e destruição não é normal.
uma vida de morte, perca e destruição é uma vida governada por Satanás. Então eu não posso achar que eu estou morrendo, perdendo, tendo uma vida de sofrimento e achar que é Jesus que está governando a minha vida. Não. Aonde Jesus governa tem vida abundante. Não tem vida de sofrimento. Então tem alguma coisa errada e eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Para sair desse cativeiro eu preciso confessar. Confessar. Porque a palavra tem poder. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu confesso as minhas dores, quando eu confesso aquilo que está no oculto da minha alma, aquilo que está no oculto, queridos, ainda está nas trevas. Satanás tem legalidade de trabalhar em tudo aquilo que está escondido. Seja os seus traumas, seja os seus pecados, seja as suas feridas, tudo ainda que não foi trazido à luz, Satanás pode usar isso para te ferir. E para te matar e te destruir. Então eu preciso confessar. Eu preciso realmente confessar como, pastora? Primeiro a Deus. A Bíblia diz que quando eu confesso meus pecados a Deus, eu sou perdoado. E o perdão é a obra redentora de Jesus. Quando eu sou perdoado, o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado e me justifica. Ele cobre a minha vida e me santifica, corpo, alma e espírito, como nós lemos em Tessalonicenses. Mas não é só pedir perdão a Deus, não é só confessar a Deus. Em Tiago 1,5, se eu não me engano, também vai dizer que confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Por isso que no psicólogo ajuda, porque você vai falar, né? Ajuda, mas não resolve. Porque você vai expor, você vai falar. Então esse falar com alguém, e hoje você está aqui, de preferência fale com alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja aqui ou seja em outro momento, busca um lugar na agenda com seus pastores e fala, pastor, eu preciso conversar, eu preciso confessar algumas coisas. Da minha infância, eu tenho esse problema, aconteceu isso comigo, eu ainda carrego raiva, ódio dessa pessoa, rancor, não consigo liberar perdão, por isso que o psicólogo não pode te ajudar em tudo, porque o psicólogo não consegue te ajudar a perdoar. Só quem te ajuda a perdoar é o Espírito Santo. E o psicólogo não entende quem é o Espírito Santo. Então ninguém consegue perdoar sem o Espírito Santo. O perdão não é uma obra humana. O perdão é uma obra espiritual. Acabei, né? Gostei disso. Encerrei. É o último ponto. Amém, queridos? Então peça ajuda. Não diga assim, eu não consigo perdoar. Ninguém consegue, irmãos. Primeiro que perdão não é um sentimento, é uma decisão. Amém? Você decide e o Espírito Santo vai te ajudar a liberar esse perdão. Então, sem liberar perdão, eu não consigo sair do cativeiro. Peça ao Espírito Santo para te mostrar esses lugares de cativeiro e chame por Jesus, que você vai ver Jesus te tirando desses lugares. Amém? Então, ao final, nós vamos orar. Aqui eu encerro essa palestra, esse entendimento, para que você saiba que se existem áreas paralisadas na sua vida, provavelmente a sua alma está cativa em algum desses lugares e você pode sair. Você pode sair, você não precisa viver neste lugar, amém? Quero te convidar a se colocar de pé, vou fazer uma oração breve, que ao final vai ter a ministração da pastora e ela faz toda a oração. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos por esse tempo precioso, pedimos que o seu Espírito Santo traga luz a todas as áreas, Senhor, que estão cativas em nossa vida, que o Senhor, meu Pai, nos faça lembrar de tudo aquilo, Senhor, que tem sido usado por Satanás para nos aprisionar. Senhor, nós decidimos nessa manhã, Senhor, perdoar. Nós decidimos nessa manhã, Senhor, expor diante do Senhor e reconhecer que nós precisamos de cura. Nós declaramos, Senhor, nessa manhã que nós queremos desfrutar de uma vida abundante e que nós rejeitamos, Senhor, esse governo de Satanás sobre a nossa vida, esse governo de morte, perca, destruição. Nós rejeitamos esse governo sobre nós e nos apropriamos da obra da cruz, Senhor, a obra redentora e curadora do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, Deus abençoe. Que lindo.
Amém.